incrível, impecável. Acho que a melhor coisa para mim foram os PDFs, porque eles ajudam muito realmente na questão do tempo. Porque, claro, a gente faz os nossos resumos, mas tá tudo lá. Olá, o meu nome é Lívia, eu tenho 18 anos. Eu fui aprovada em Medicina Veterinária na USP e na Unesp, mas eu decidi que eu irei cursar o meu curso em Medicina Veterinária na USP e eu sou de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Eu conheci estratégia vestibulares por meio de... Na verdade, foi quando eu comecei a estudar, eu comecei a cogitar estudar para o vestibular mesmo no segundo ano do ensino médio de fato. Só que eu tava meio perdida porque eu não sabia o que fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no YouTube, matérias que caem em tal curso. Daí apareceu a live de vocês, foi assim que eu conheci. Incrível, impecável. Acho que a melhor coisa para mim foram os PDFs, porque eles ajudam muito realmente na questão do tempo. Porque, claro, a gente faz os nossos resumos, mas tá tudo lá. Uma coisa também que eu achei que foi um diferencial da parte do PDF foram as imagens. Por exemplo, em biologia, a gente tem muito as anatomias de animais, por exemplo, em zoologia. Enfim, então eu perdia muito tempo quando eu comecei a estudar no segundo ano desenhando isso. Então eu ficava horas ali tentando desenhar uma anatomia de algum animal, de algum ser, e eu perdia muito tempo. E os PDFs foram incríveis nessa parte também, tudo detalhadinho ali para mim. E eu assistia às aulas juntamente com o material. Então eu via a aula, lia o PDF juntamente com a aula, daí se eu precisava eu marcava alguma coisa. Também a partir dos exercícios, terminava a aula, já corria fazer os exercícios, resolvia tudo, via resolução comentada. Eu fazia em torno de 100 questões por dia. As questões do PDF e as questões também do banco. Então, eu revisava. Na parte da manhã, eu assistia as aulas, conteúdo novo, resolvia umas questões dessas aulas que eu terminei de ver, e depois à tarde, era a tarde toda resolvendo questões no banco de questões. Ajudaram em tudo, todo o suporte, tanto na questão de dar aula mesmo, de ensinar, porque a gente vê realmente o amor que vocês têm, porque infelizmente muitos professores também, né, só fazem por, preciso do salário, mas não. Com a estratégia vestibular a gente vê todo o suporte, todo o apoio, não, vai com garra, tá cansado, continua, a gente acredita em você. Acho que isso é muito, muito importante. Eu acho que eu me adaptei bastante na questão de montar o meu próprio cronograma, ir no meu tempo. Se eu tivesse alguma dificuldade em alguma aula, terminei a aula, vi que eu não consegui compreender, eu ia, voltava, assistia de novo. Então, essa flexibilidade eu também achei bastante importante em toda a minha trajetória, até a minha aprovação. Sensação maravilhosa. Segurança, né? Porque claro que tem o nervosismo ali, tudo isso envolve, mas você saber... Putz, lembrei da aula daquele tal professor falando isso, eu consegui fixar também com a ajuda dos exercícios, com a resolução comentada, com minhas dúvidas tiradas. É maravilhosa essa sensação. Eu só tinha prestado no meu segundo ano do ensino médio o Enem. Eu fui bem, eu acredito que eu tenha ido bem, mas eu não corrigi. Eu confesso que eu só vi a minha nota geral, mas eu não corrigi uma a uma porque eu também tinha essa ansiedade, essa coisa de, eu resolvi uma questão, eu poderia ter acertado ela e não acertei. Sim, graças a Deus, a redação também é muito bom porque era um forte meu, então eu gostava bastante. Eu nem acreditei. Na hora eu tava junto com a minha mãe, no momento da aprovação, eu tava até que meio... Eu não queria botar muita esperança. Sei lá, pra não ferir o meu psicológico depois. Eu olhei a lista, assim, o meu nome lá, eu sem querer, assim, eu tremia, eu chorava, não sabia o que fazer, se eu gritava, se eu falava, nossa, eu não acredito. Sabe aquela, só acredito vendo, quando eu vejo não acredito? Aí eu apertei no botão do meu celular, não conseguia mais abrir, esqueci até a senha do meu celular. É um desespero, mas não tem sensação melhor. Um conselho que eu tenho para dar com certeza é não espere você ter uma motivação para estudar. Antes da motivação, você precisa ter a responsabilidade de saber aquilo que você quer, porque não vai ser todo dia que a gente vai estar motivado para estudar, isso é fato. Então a gente tem que ser responsável, a gente tem que ser racional para levantar da cama e encarar que é isso que você precisa fazer se você quiser ser aprovado. Um erro que eu não faria de novo, me cobrar tanto.
me cobrar tanto. Não precisa disso, não precisa se precipitar quanto a isso. Não foi dessa vez? Beleza, continua de novo, talvez seja no próximo. O negócio é não desistir mesmo. Eu acho que o receio da maioria das pessoas seria: você tem que ter essa responsabilidade, essa maturidade mesmo, porque, querendo ou não, você não vai ter uma pessoa ali cara a cara com você pra, dei uma cochilada e vim te dar um chacoalhão, não, levanta aí. Você tem que fazer, basicamente, claro que não sozinho, porque nós temos o suporte, mas ali no físico. Olha, eu estudei a minha vida toda em escola pública, então, querendo ou não, claro que não são todas, mas na minha realidade, de todas as escolas que eu fui, não foi um suporte muito grande. Tanto é que eu até comentei com familiares, pessoas que eu conversei sobre isso, que eu não vi no cursinho, eu não vi o que vocês passam no cursinho, eu não vi 5% em aula. Esse ano mesmo, ano passado, no caso, que eu estudei à noite, muitos professores desistem do noturno e vão para o período integral, pela questão de salário, por ser melhor para eles, enfim, porque a noite é complicado. Então a gente acabava que ficamos o ano inteiro sem professor, por exemplo, de física a gente não tinha, então era uma professora de biologia que dava o máximo dela ali para ajudar. Na verdade, eu comecei a focar mesmo nos estudos de fato quando eu decidi que eu ia estudar para o vestibular. Porque antes disso, até o meu primeiro ano do ensino médio, eu estudava só em sala de aula, né? Eu tinha, infelizmente, aquela mentalidade que, tô na sala, tô estudando, mas não é bem assim. Então, eu realmente comecei com estratégia. Isso não, porque é aquela coisa da maturidade de entender o que você quer. Eu sabia que era o que eu queria, eu sabia o que eu tinha que fazer e não posso desistir. Quanto mais eu ficar desistindo, deixando para trás, mais tempo vai demorar até eu conquistar o que eu quero. Então, naquele momento, o estudo era a minha prioridade de tudo. Vou fazer alguma coisa? Tá, vou pensar em estudar primeiro. Então, claro, a gente tem a vida social, normalmente, mas é aquela coisa, algum amigo seu te convida para sair em algum lugar para comer. Eu sei que eu vou voltar tarde e no dia seguinte não vou conseguir acordar cedo e não vou render tanto nos estudos. Então, melhor deixar para outro dia, que eu estiver mais tranquila, não tiver muita matéria acumulada. É saber conciliar dessa forma, você estabelecer as suas metas e as suas prioridades. Eu acho que a maioria das pessoas que querem veterinário, que estão fazendo veterinário ou que já se formaram, recebem essa pergunta que é, por que não medicina humana? Mas assim, é aquela coisa, eu não me vejo realmente em outro curso, sempre foi essa minha decisão, desde os 6 anos de idade, não tem como. As únicas coisas que eu mais requisitava era uma universidade pública, que é também o que a minha situação financeira permite, no caso, porque a universidade pública também é muito bom, porque você tem muito benefício na universidade pública. E eu não queria sair do estado de São Paulo também, para não ficar tão longe dos meus familiares. Então, aqui no meu caso, a medicina veterinária, só temos a USP e a Unesp. Foi as duas que eu prestei, consegui passar nas duas. Então, graças a Deus, tive essa oportunidade também de poder escolher. Bastante, graças a Deus. Claro que às vezes meus pais, por exemplo, né, que moravam comigo, às vezes acontecia alguma coisa, me chamaram, vai fazer o almoço hoje, mãe, pelo amor de Deus, me deixa estudar. Mas daí, claro, que eu não deixava de fazer as tarefas de casa, limpar a casa, fazer almoço, enfim, todas essas coisas, mas eu tinha também esse apoio, esse suporte, no que eles pudessem me ajudar, eles tentaram dar ao máximo também para me dar esse suporte, isso é muito bom também. Eu tenho uma prima que já é veterinária, o noivo dela também. Só que antes disso também eu já sonhava em ser veterinária desde quando eu ganhei a minha primeira cachorrinha. E eu acho que isso foi despertar para mim, com 6 anos de idade. Já disse, repito novamente, que era isso que eu levava comigo todos os dias. Não espere a motivação, porque nós temos que ser maduros o suficiente para entender que não é todo dia que eu vou acordar motivada, tipo, nossa, hoje eu tô naquele pique, quero super estudar. Não, tenha responsabilidade, saiba quais são as suas metas, tenha foco, faça o que tiver que ser feito.